Estamos hoje aqui falando sobre um caso muito importante para um debate sobre endometriose e infertilidade. Meu nome é Alessandra Evangelista, eu sou coordenadora da residência médica do Hospital Universitário Pedro Ernesto, em ginecologia. Estou aqui com dois colegas, professor Marco Aurélio, Lucas Correia, residente da gente. Vou pedir que eles se apresentem também. Olá, meu nome é Marco Aurélio Pinho de Oliveira, sou professor titular de disciplina da ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e estamos aqui então hoje para discutir esse caso interessantíssimo de endometriose aí junto com o nosso Dr. Lucas. Eu estou aqui com esse time de peso, né? Sou R4 lá da nossa instituição, do Pedro Ernesto, faço endoscopia ginecológica e hoje a gente vai trazer um pouquinho da nossa experiência lá, né, no hospital com essa doença que é tão prevalente. Bom, acho que começamos falando sobre o nosso caso. Você passa o caso e a gente vai debater os pontos importantes, justamente para vocês saberem um pouquinho mais com a gente sobre endometriose e infertilidade. Perfeito. Então, assim, o nosso caso de hoje, né, que a gente quis trazer para representar um pouco da nossa vivência lá, foi uma paciente que chegou para a gente em dezembro de 2021, uma paciente de 38 anos, nuligesta, sem comorbidades, um IMC de 20,3. Essa paciente trazia para a gente uma história de uma dismenorreia importante, incapacitante, desde a menarca, e uma dor pélvica diária, com piora no período menstrual, né, que impactava nos períodos, na sua atividade diária. Referia-se a casada há 11 anos e que estava tentando gestar há 8 anos e meio, sem uso de contraceptivos e com relações regulares, em torno de 4 vezes na semana. Mas devido à piora do quadro álgico, ela já estava há 8 meses com uso de gestrel contínuo, mas mesmo assim, a amenorreia, ela mantinha um quadro de dor pélvica intermitente, ela relatava uma intensidade de 10, que às vezes até levava essa paciente a ir ao pronto-socorro fazer medicação venosa. Além disso, queixava de dispareunia e de profundidade, constipação intestinal, tinha um hábito de 2 vezes na semana e disquesia. Negou pra gente, na época, hematoquesia, alterações urinárias ou demais queixas, né? No exame físico, a gente achou interessante nessa paciente, né, de alterado, ela tinha uma dor difusa e inespecífica, a palpação abdominal. Além disso, no colo, a gente via um colo desviado para a esquerda, tinha ali um útero pouco móvel, com dor à mobilização lateral. A gente palpava um espessamento de ligamento ureossacro, especialmente à esquerda, e o anexo esquerdo ele parecia estar aumentado nesse exame. O toque retal era bem parecido, a gente palpava esse espessamento e também uma dor em palpação de fundo de saco, região retrocervical. Essa paciente trazia também para a gente uma ressonância com preparo intestinal, ressonância de abdômen e pelve, que traz de interessante dessa ressonância, que tinha uma zona adicional normal, espessura esperada, um miométrio também homogêneo, porém ela trazia um espessamento de ligamento ureossacro esquerdo, e isso se estendia para posterior, acometendo o sigmoide distal, com envolvimento de cerca de 3 centímetros, poupando a mucosa, e, além disso, essa retração ela atingia o ovário, que é uma imagem de Kiss ovaries, e o ovário esquerdo, com 2 endometriomas, sendo um de 4,5 e outro de 1,5. A tuba esquerda estava dilatada, com sinal sugestivo de sangramento, e o ovário esquerdo, apesar de estar ali aderido nessa fibrose, mostrava sem alterações, não via imagem de endometrioma desse lado, né? Ela trazia uma colonoscopia de setembro de 21 sem área de estenose. Nessa avaliação, foi conversado, discutido o caso e foi indicado a abordagem cirúrgica para a paciente. Na época, conversou com a paciente em relação a um possível prejuízo da reserva ovariana por conta da abordagem cirúrgica. Nós, pensando nessa história de fertilidade, conversamos sobre outras opções, né, de congelamento, mas a paciente, naquele momento, não tinha como acessar esse recurso, então a paciente optou pela abordagem cirúrgica. Em abril de 22, nós conseguimos fazer a videolaparoscopia. Foi proposta uma ressecção de focos. Na época foi feita uma oforoplastia esquerda, ressecção da cisfalcometriose, né, ligamento ureossacro, peritônio em fossa ovariana, região retrocervical. Uma salpingectomia, foi encontrado uma hematossalpinge à esquerda, então foi feita uma salpingectomia daquele lado. E, além disso, uma lesão intestinal que levou a uma sigmoidectomia distal com anastomose primária terminolateral. A cromotubagem intraoperatória foi positiva, então teve passagem ali do lado direito. O paciente teve uma evolução satisfatória no pós-operatório, recebeu alta no D8 de pós-operatório e seguiu um segmento de follow-up habitual. Em setembro de 22, ela operou em abril de 22, ela volta em setembro de 22 após esse segmento todo,
manifestando ainda o desejo de gestar, e a partir dali ela referia ciclos regulares, de cerca de 28 dias, duração de 3 dias e fluxo normal. Ela negava naquele momento dismenorreia e dispareunia, e aí foi orientada a tentativa de gravidez espontânea. Retornou em março, referindo relação sexual com frequência adequada, porém sem sucesso há 6 meses. Então ela ficou de setembro a março tentando engravidar de forma espontânea e não teve sucesso. Foi realizada ali a propedêutica básica de infertilidade e encaminhada para o ambulatório de reprodução humana. No ambulatório, né, a paciente trouxe os exames solicitados, ela tinha uma histopinografia de março de 23 com uma prova de Cote positiva à direita, um espermograma de fevereiro sem alterações e um laboratório com antimileriano de 0,84, um FSH de 8,2. As hipóteses levantadas naquele ambulatório na época foi especialmente de baixa reserva, né, pensando na endometriose, naquela abordagem da uroplastia e também o fator tubário à esquerda. Dentre as opções, a gente optou por fazer a indução da ovulação com extrato de clomifeno e a paciente evoluiu satisfatoriamente com uma gestação na primeira tentativa. A gestação foi fisiológica, sem intercorrência, um parto cesariano com 40 semanas, ápiga 8,9, peso 2,920. Que ótimo. Então, maravilha, tivemos aí um caso de sucesso para discutir e conversar sobre endometriose. Eu acho importante a gente levantar alguns pontos, né? E vou pedir para o Marco conversar sobre essa questão. Uma paciente que demora a ter seu diagnóstico, né? Muito tempo aí, né? Desde a menarca, com muita cólica de forte intensidade, caráter progressivo. Acho que a gente pode abordar primeiro essa endometriose para depois falar um pouco sobre a infertilidade nesses casos. Isso é importante, né? A gente fazer o diagnóstico precoce. E normalmente tem alerta, né? Nem sempre a paciente tem dor, mas cerca de 90% das pacientes vão ter queixas álgicas ao longo da doença, da evolução. E você vê que isso começa desde cedo, né? Então ela já vem com essa queixa. E não é só a demora no diagnóstico. Às vezes também, quando se faz o diagnóstico, demora em poder tratar, principalmente na esfera pública. Às vezes a gente sabe que demora. Então são 2 demoras, né? Às vezes ela sofre muito tempo. A gente sabe que a média aí pode chegar a 8 até 10 anos no retardo diagnóstico no mundo, não é só no Brasil, não. Então demora, e aí uma vez que ela tem o diagnóstico, ela também, infelizmente, demora a conseguir fazer um tratamento, né? Então essa é um problema que ocorre com frequência. Eu acho que a gente pode pontuar algumas coisas bem interessantes, justamente, né, os alertas numa consulta. Já que a gente está aqui conversando com tantos ginecologistas, residentes que futuramente vão estar na sua prática clínica diária, os alertas que você evidencia numa consulta ginecológica. Claro que você sendo especialista, algumas pacientes já chegam para você bem direcionadas, com diagnóstico ou com, né, com uma alta incidência, assim, você, não, aquilo ali vai acontecer. Agora, e aquela pessoa que está lá no ambulatório ou fazendo, de repente, um consultório ginecológico básico? Que o ideal é a gente fazer uma prevenção secundária, né? Uhum. Ou seja, fazer esse diagnóstico, mesmo que seja clínico, precoce, para que justamente ela tenha menos impacto, por exemplo, na fertilidade, que é o que a gente está discutindo hoje até, né? E dor, obviamente, mas fertilidade também é importante, porque essa doença vai evoluindo e aderência, e vai piorando toda a situação. Então, se a gente conseguir descobrir mais cedo, é melhor. E alguns alertas você tem, claro que a dismenorreia é super frequente. A questão é que, mas é frequente, então será que a minha dismenorreia é endometriose ou a dismenorreia, digamos, comum, primária, né? Primária. A questão é que a gente sabe que a primária, ela tende a melhorar com o tempo. Então, se ela começou com 13, 14 anos, com 15, 16, 17, talvez esteja melhorando. E não piora. Endometriose, então, é progressiva. Primeiro ponto. Então, não é tão difícil assim. Se ela está com 15, 16 anos, já queixou de dismenorreia, vamos dizer, forte, né? E forte, estou dizendo aí, nota 7, 8, 9 ou 10. Acima de 7. Olha, doutor, ano passado era 6, agora é 7, já está em 9. Ou seja, é um alerta ainda ao paciente jovem, que ela merece uma investigação um pouco mais apropriada. E a gente sabe que não é só dismenorreia. Aí vai começando outras dores. Aí essa já é a segunda dica, né? Então, dismenorreia passa a ter dispareunia, principalmente posicional, que não tinha, passa a ter dor lombar. Por quê? Pega, às vezes, ali o ligamento trocíneo, já tem radiação lombar, às vezes irradia para a coxa, começa a ter, principalmente adolescente, às vezes a dor não é cíclica, às vezes ela é acíclica também, dói fora, tem gente que dói na ovulação. Então, assim, eu acho que esses alertas relacionados à dor
são importantes porque normalmente essas jovens não querem engravidar. Então, dificilmente ela vai vir com queixa de infertilidade aos 17, 18 anos de idade, né? Com certeza. E eu acho interessante a gente falar dos Ds, né? Como você mesmo já falou. É a dismenorreia, a dispareunia, disúria, disquesia, Dor lombar. dor lombar e a dificuldade para engravidar. Se a gente tiver esses Ds na cabeça, a gente, né, na hora da consulta, a gente vai estar ali conversando e tendo esse alerta, esse alarme para gente. E em relação a essa parte de exame, Marco, porque como o Lucas apresentou de uma maneira brilhante para gente aqui, foi feito um exame físico. Então, eu acho que o ginecologista acaba tendo isso de maneira muito tranquila no seu próprio consultório. Fazer uma boa anamnese, fazer um exame físico. Só com essas informações, esse diagnóstico já fica tranquilo, sem um mapeamento? Porque já pela história, como a gente já conversou, né, não tem praticamente outra doença que dê essa evolução que a gente conversou. Praticamente não tem. É endometriose que evolui dessa maneira. Uhum. É muito difícil você ter alguma outra doença que possa dar esse quadro. Então você já tem essa questão. É que eu brinco, né? Você tem que juntar os pontos. Sim. Assim, vai juntando os pontinhos todos, e aí vem o exame físico, que, claro, se ela já. Na jovem, felizmente, pelo menos no início, não é comum você ter tanta doença nodular, grande, ou que pega o intestino aos seus 17, 18 anos. Mas como o diagnóstico demora, aí ela vai 23, 25, 28, aí já tem uma evolução maior. E nesse momento, principalmente depois dos 25 anos, não só, claro, mas principalmente depois, você já começa a encontrar mais formas nodulares. E aí, no exame ginecológico, quando você já vai tocar, Fica mais evidente. evidente, porque aí tem aquele nódulo reto cervical, às vezes pega o septo um pouquinho mais baixo. Se pega outro sacro, a mobilidade já costuma estar diminuída. Se tiver um endometrioma, gruda um pouco mais atrás do útero ou até o intestino, aí aquele bloco já mexe menos, é doloroso. Então, assim, claro, uma história dessa, com um exame ginecológico, com essas características, né, realmente você tem que, o ginecologista tem que pensar, essa mulher pode ter endometriose. Sim, em relação à questão de mapeamento, se a gente parar para pensar, o Lucas trouxe para a gente, a paciente fez uma ressonância, acho que é difícil, nem todo mundo vai ter logo, inicialmente, esse exame para ser solicitado e nem realizado, e na verdade, como a gente sempre conversa, de uma maneira com qualidade, porque também fazer simplesmente uma ressonância, porque fizemos uma ressonância, às vezes a ressonância vem normal, sem evidência de doença, mas realmente tem um espessamento de ligamento uterosacro, um ovário mais fixado, né, em fossa posterior. Então, sem dúvida, o que seria o ideal? A gente mapear realmente logo nesse início com a ressonância, às vezes uma transvaginal, que é um exame de rotina, pode ser solicitado? Porque a gente sabe que está tendo uma tendência realmente a tentar estabelecer o diagnóstico por imagem não cirúrgico. No passado era laparoscopia para ver se tem endometriose. Sim. Até agora no ESTRE em 2022 já começa a Sim. ver colocações para que o exame de imagem seja... Mapeamento imaginológico, né? Super importante. Isso. É claro que foco peritoneal, meio 5 milímetros, você dificilmente vai ver, mas também são casos menos graves, né? Tem essa vantagem também. Mas o caso que já é nodular, que tem 1 centímetro ou um pouquinho mais, esse exame, uma paciente com um nódulo desse tamanho, o exame de imagem já tem que ver. E aí, eu até colocaria o próprio ultrassom com preparo, com ultrassonografista preparado, ressonância também com radiologista preparado para o diagnóstico e com a técnica correta também com preparo. A gente sabe hoje, tem menos trabalhos falando da ressonância com preparo, mas a gente sabe que ela é muito importante para o diagnóstico também. Então precisa, seja ultrassom, seja ressonância, muito com preparo adequado e o radiologista treinado para fazer isso. Então é claro que o ideal é que a paciente tenha acesso a isso. Porque se ela não tem, aí você está com diagnóstico clínico, você está com exame. Mas você não sabe exatamente aonde está essa doença, né? Ou até pior, às vezes faz uma ressonância que diz que está normal e tem um nódulo grande, por exemplo, o preparo não foi adequado e aí... Doenças não identificadas, vamos dizer assim. Aí você que estava com o diagnóstico clínico todo, né, tudo ali, e que uma ressonância bem feita daria... Você fala, não, fica tranquila que você não tem endometriose porque está normal. Ou seja, então tem que ter um cuidado muito grande e por isso também é importante
Isso é mais fácil, talvez, na ressonância, que é o próprio ginecologista aprender a olhar também o exame. Porque o ultrassom é um pouco, depende muito Dinâmico, é depende muito do da que ele mostra na foto, foto. é mais difícil. A ressonância você já tem um mapeamento ali anatômico, e é bastante interessante que o ginecologista aprenda a olhar e possa. Aliás, a maioria dos exames hoje de imagem, o Sim. clínico, o cirurgião, aprendem a olhar a imagem. Claro que o radiologista é fundamental, ele que faz o laudo oficial, digamos assim, mas quantas vezes a gente olhando chama a atenção do radiologista e ele olha e fala, né, o que você olhou está certo, eu não descrevi. Então, é importante que o clínico, o gineco, né, o especialista em qualquer ortopedista aprenda a olhar o exame de imagem com qualidade. Eu acho que um ponto interessante é que a nossa paciente já falava sobre infertilidade, ou seja, ela chegou pra gente tanto com essa queixa da cólica quanto a infertilidade. E aí a gente alerta mais uma questão. Então, quando a paciente nos procura com endometriose ou que nós suspeitamos da endometriose e ela tem infertilidade, o primeiro ponto que o ginecologista não pode fazer é bloquear. Não pode passar a pílula achando que isso vai estar ajudando a nossa paciente. Então, passar uma pílula, né, como ela já vinha vindo, ela está tentando engravidar, a gente está bloqueando a ovulação, impedindo as tentativas, e a gente sabe que só reduz realmente aquelas queixas iniciais, talvez um pouco a dor, mas não está se tratando a doença. Então, acho que é um outro ponto interessante. Isso é fundamental, né? E, além disso, a gente falar um pouco se, em caso de endometriose, como você mesmo já começou falando, essa questão da gente já alertar sobre impacto em reserva. Então, alguns trabalhos falando sobre impacto na reserva ovariana, principalmente quando essa doença está localizada em ovário, com endometriomas volumosos, ou até mesmo bilaterais. A gente sabe que a infertilidade ela é multifatorial no caso da paciente com infertilidade, pode estar aí associado a questões anatômicas, distorção da anatomia, obstrução tubária. A nossa paciente tinha uma dilatação da trompa esquerda, que inclusive foi retirada durante a cirurgia, mas também tem realmente relatos em literatura e evidência de que o processo inflamatório crônico pode levar essa paciente à infertilidade única e exclusivamente pela liberação dessas substâncias pró-inflamatórias. Então, talvez alertar a paciente sobre isso ao diagnóstico, você acha que é um caminho? Falar sobre congelamento de óvulo, pelo menos solicitar um exame mais específico de reserva? O que você acha que poderia ser feito É nesse caso? interessante a questão, né? O Lucas até vê, né, Lucas, lá no hospital, no Pedro Ernesto, que a maioria que chega lá acaba sendo dor, porque a Sim. gente sabe que você ter reprodução assistida pública é um pouco mais difícil. Sim. Eu acho que vai chegar lá um dia, mas assim, é difícil. Então, a maioria acaba chegando por dor, mas uma boa parte delas querem engravidar. Sim. Elas estão ali, claro, porque estão com dor, mas se você perguntar, não, eu também queria engravidar. Sim. Então fica esse dilema da questão, bem, se eu não uso o remédio, eu morro de dor e a doença progride. Sim. Mas eu quero engravidar e eu não vou fazer uma reprodução assistida. Então, e aí? Então eu vou para a cirurgia, né? O que eu faço? Aí é um debate que a gente pode ter aqui, né? Mas a sua pergunta em relação a mais cedo, talvez, né? Paciente mais jovem, em que ela conseguiu fazer o diagnóstico mais precoce, uma suspeita, né? Sim. Olha, você fez um Forte evidência, 25 anos, aos 25 anos fez um ultrassom e um endometrioma de 3 centímetros, por exemplo. Nada enorme. E a gente sabe que ao identificar o endometrioma, a chance de ter endometriose filtrativa profunda é mais de 70%. Isso aí. Alguns falam 50%, mas a gente já sabe que é mais de 70%. É muito comum. Eu falo profunda, você tem mais de 5 milímetros de profundidade, já Sim, é. ligamento. Não estou dizendo profunda, enorme. Intestino, bexiga, não. Você tem lá um nódulo, né, Lucas, de 1,5 centímetro no teu saco, é profunda, junto Sim. com o endometrioma. Então, isso você já pode alertar para assim, olha, você tem Sim. 25 anos, tem endometrioma, e aí você tem que conversar com ela, né? Não quer dizer se é público ou privado, você tem que falar, porque às vezes ela pode ter condições, Sim. ela pode querer, mas olha, eu não fui avisada, se eu soubesse, Que impactava na eu minha poderia reserva. ter tomado Sim. alguma medida e ninguém me falou. Então ela tem direito de saber que você pode ter um impacto lá na frente de uma dificuldade, né, de uma subfertilidade lá na frente, e ela tem que tomar medidas de proteção para isso, seja bloqueando, seja talvez congelando, como você falou, né, congelando óvulos, porque ela sabe que ela tem chance de fazer uma cirurgia, que ela pode ter uma dificuldade maior de engravidar, e aproveita a idade mais jovem para fazer
a captação que melhora, né, Alessandra? Assim, a gente sabe Sim. que Quanto mais jovem, a qualidade do óvulo está melhor, melhor né? para ser guardado, sem dúvida alguma. Eu acho que a nossa paciente, o que chama muita atenção da gente é a gente pensar também e dar orientação aos colegas sobre a importância da investigação ao diagnóstico quando a paciente deseja gravidez. Ela chega para a gente com diagnóstico de endometriose, ou nós fazemos esse diagnóstico, ali já é um alerta para que imediatamente a gente parta para a propedêutica básica. Porque geralmente o que a gente vê é uma paciente com endometriose que ela tenta por um período bem prolongado, e aí depois de tanto, né, 1 ano, às vezes até 2 anos, ela retorna e aí que se descobre que tem um fator masculino associado, que tem um fator tubário associado. Então, isso realmente fica um alerta. A partir do diagnóstico da endometriose, a gente solicitar nosso espermograma, esterossalpingografia, avaliação da reserva ovariana. A gente sabe que a esteroscopia, embora não entre como um primeiro exame da propedêutica básica, pode ser avaliativo justamente quando a paciente já está ali tentando, né, quer tentar engravidar, a gente quer saber se está tudo bem com a cavidade uterina, mas a gente sabe que, a princípio, não é solicitado de praxe. E eu É. acho que fazer esses exames, sem dúvida nenhuma, já nos deixa, vamos dizer assim, um passo além. Porque aí você já pode dizer para ela, olha, você não tem nada além da endometriose que possa estar realmente Exato. dificultando. E chamar a atenção. A gente sabe que nem toda paciente com endometriose vai ter infertilidade. A gente sabe que é um percentual, embora um percentual bem alto, quase metade das portadoras de endometriose vão ter a infertilidade, e por isso o alerta, e por isso o alarme. Então, não deixar passar tanto tempo de tentativa para ver que outras coisas atrapalham. Com certeza. Porque, assim, além dela ter um potencial mais baixo, não quer dizer que ela não consiga no mês seguinte, mas ela tem um potencial mais baixo. Então, ela tem que se antecipar um pouco mais. E outra coisa, você imagina você, uma paciente que, como eu falei, boa parte tem dor também. Sim, E às vezes tem uma lesão próxima do intestino, mas ela está querendo tentar engravidar natural, mesmo sabendo do diagnóstico. E aí ela fica 6 meses tentando, que você quer esperar 6 meses, digamos, para ver se ela não engravida. E aí descobre que o marido é zoospermico, por exemplo, pois e é. ela ficou sem medicação, com dor e aumentando a doença Tentando. desnecessariamente. Isso aí. Então eu acho que, ou as duas tubas estavam obstruídas, por exemplo, e ela Sim, não conseguiria engravidar natural. Então eu acho que essas pacientes que você sabe que vão ter prejuízo a não usarem medicação hormonal, vão ter dor, pode progredir, e quer engravidar, você tem que garantir que o restante esteja ok. Foi exatamente o que você falou. Tuba permeável, o espermograma espermograma normal. normal, uma cavidade que possa receber esse embrião. Então, assim, é o mínimo, porque ela já tem uma condição inflamatória aderencial causada pela endometriose, que já é suficiente para atrapalhar muito. Com certeza. E aí a gente parte agora para a questão do tratamento. No nosso caso, como a gente conversou, a gente indicou o procedimento cirúrgico de remoção desses focos. Alguns trabalhos relatam que os pacientes com endometriose vão ter uma redução de até 50% da sua probabilidade natural de engravidar. Então, quando a gente está diante dessas pacientes, a gente conversa muito sobre isso que a gente está falando aqui até agora. Bom, você vai para uma fertilização ou você vai para uma cirurgia? É claro que quando a gente está num serviço onde a reprodução assistida não pode ser ofertada, a gente questiona um pouco, colocar na balança, talvez numa medicina suplementar, uma paciente com mais de 35 anos e com a reserva, como ela já tinha um hormônio antimileriano 0,84, talvez a gente até pensasse, bom, congela óvulo, vai para fertilização, transfere, depois a gente Sim. avalia. Nesse caso, a gente resolveu operar. Então, vamos falar um pouco desses Sim. alertas em relação à cirurgia. Ou seja, a gente não pode ser tão abrangente, mas vamos falar endometriose e infertilidade. Em que momento realmente opera? E esquece a infertilidade, vamos partir para a cirurgia, que é importante. Acho interessante a gente falar isso também. Porque aí, na verdade, tem 3 etapas, né, que eu sempre falo. Né? A primeira etapa é a doença muito grave. Então, isso é muito fácil, porque a gente não leva nem leva em consideração mais menos, né? Infertilidade e dor, porque vai obstruir o intestino, perder o rim. Então, assim, você tem que agir. Aí eu acho que ninguém discute. Quando não está nesse ponto, né, e aí você tem que ver se a paciente tem muita dor, né? Esquecendo a infertilidade, é dor, e ela não vive, não trabalha, etc., e já usou vários hormônios, não funciona, a cirurgia costuma ter um bom resultado. Então, ela não vive. E tem Sim. aquela paciente que não é tão grave assim, tem dor, mas não é tanto assim, e o foco é a gravidez, né? Então, É. aí acaba que, então as duas primeiras é um pouco mais fácil, porque é grave ou porque a dor você não controlou.
e você tem que fazer algo. Agora, na infertilidade, que é um pouquinho mais chatinho, Sim. né, de você poder decidir. Mas você já adiantou que talvez uma paciente dessa, de 38 anos, com um antibiliriano, né, abaixo de 1, se o público ofertasse e ela tivesse condições de fazer no privado, com certeza iria ali para um congelamento prévio à cirurgia, né? Ou até mesmo uma tentativa de fertilização, Ou se até ela fosse uma paciente assintomática. isso. Né? Ela tem lesão de 3 centímetros no intestino, mas isso não é obrigatório. Aí é outra discussão, né? Estaria no risco e tal, né? Grau de dor, teria que botar isso tudo. Por isso, até é uma das indicações, o grau de dor. Ela quer engravidar muito, mas está com muita dor ao mesmo tempo. Então já aumenta um pouco a cirurgia também. De repente, ela não tem tanta dor assim e poderia fazer só uma reprodução assistida, uma fertilização e tentar até sem operar. Sim, Sim. E às vezes falha e você opera para tirar a inflamação e de repente o resultado pode melhorar um pouco também, eventualmente, na fertilização, né, na transferência. E agora, no nosso caso aqui, nada disso, né? Ela não passou por isso, então as opções eram praticamente não tinha, porque ela não resolvia com remédio, Sim. quer engravidar, aí acaba sendo Remoção cirurgia. dos focos, cirurgia. Pronto. Então o dela Sim. ela ficou quase que sem opção. Uma cirurgia, e aí a questão, né, o que fazer na cirurgia. Isso. Né? E, na verdade, além do mais importante que eu acho, operar bem operado, com uma equipe que está ali realmente sendo efetiva, eficaz, uma abordagem única, remoção dos focos, dando a essa paciente uma oportunidade real de uma gravidez, alertando no pós-operatório sobre condições da trompa, condições da reserva, como é que ficou esse ovário. E eu acho mais interessante a gente falar também desse pós-operatório, de uma maneira bem simplificada, não deixar essa paciente solta. A paciente tem que estar perto da gente, a paciente tem que estar retornando ali a cada 3, 4 meses no máximo. A gente perguntando como é que estão os ciclos, se estão regulares, se não estão, como é que estão as tentativas. A gente pensar numa avaliação dessa trompa de uma maneira, né, menos tempo, em 6 meses. E se a gente está ali imaginando que essa paciente precisa de um auxílio, por que não um acompanhamento através de um coito programado, uma relação sexual programada, induzido ou não? No nosso caso, a gente induziu, ela conseguiu engravidar de maneira natural, não teve a necessidade de fazer nenhum tipo de tratamento de reprodução assistida de alta complexidade, com 38 anos e reserva ovariana reduzida. Então, eu acho que fica o alerta para um bom diagnóstico, um bom mapeamento, uma abordagem certeira e, principalmente, também orientação. Eu acho que a palavra-chave dessa doença, sem dúvida, é orientação. Com certeza, Alessandra. E você vê que na cirurgia foi tirada a tuba que estava, né, comprometida, e se a gente deixa, não, isso pode dar inflamação, pode atrapalhar inclusive a gravidez natural. Então faz parte também essa desinflamação. Se a tuba está ocluída, está inflamada, hematosalpinge, hidrossalpinge, vale a pena realmente tirar. Foi feita a oforoplastia, foi feita a ressecção dos focos, e aí aumenta muito a chance dela engravidar natural, né, com indução, como você falou aí. E aí, sopiografia é importante, precoce, porque a gente sabe também que ela por si só pode aumentar um pouco a chance de gravidez natural. Né? Então é interessante. A gente já está aqui finalizando o nosso podcast. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Queria saber se o Lucas quer fazer uma consideração final sobre o nosso caso, sobre o que ele tem achado aí da residência, dessa abordagem que ele está vendo casos complexos de endometriose, entrando em cirurgias laparoscópicas, robóticas. O que eu acho interessante, assim, o caso já foi muito bem discutido, né? A gente conseguiu chegar numa conclusão muito, muito interessante sobre essa paciente. Mas, assim, acho que eu mais levo de bagagem da UERJ agora é a gente pensar endometrioticamente, né? As pacientes chegam em vários graus de doença, vários estágios de doença, e a gente vê o quanto a passagem dela em vários serviços é uma coisa gritante, é uma coisa que deixa a gente, às vezes, até angustiado com isso. Como ninguém pensou antes em endometriose? Como que não foi feito um exame que realmente pudesse ver essas doenças, mapear essas doenças? Ou que são operadas de forma erradas e só foi feita uma esterectomia e voltam pra gente, né? Pra gente tendo que resolver o restante dos problemas que agora são piores de resolver, né? Então, acho que a vivência, especialmente que eu pego no UPA, é especialmente da gente pensar na endometriose como uma doença muito prevalente e que a gente, às vezes, falo como médico no geral, a gente come bola, a gente deixa passar algumas coisas e o diagnóstico fica cada vez mais tardio. Então, como sempre, alerta e orientação aos nossos pacientes. Agradeço mais uma vez a presença dos colegas no nosso Gorgcast e continue acompanhando com a gente Isso aí, para ter gente. mais assuntos e mais coisas para a gente discutir. Isso aí. Até a próxima, então. Até a Até a próxima. próxima.